Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez. Obrigado por sua companhia e obrigado porque você tem tornado esse canal mais forte com a sua colaboração. Quando você interage, escrevendo aqui no chat, quando você dá o seu like ou o seu dislike, se você não gostar, pode dar, não tem problema. É bom que a gente aprimora mais aqui para produzir algo de conteúdo melhor para você. Quando você compartilha, quando você se inscreve, tudo isso dispara o algoritmo do YouTube e ele vai entender que esse vídeo é importante, que merece ser compartilhado, que deva ser compartilhado com mais gente, e ele, de maneira automática, promove o vídeo na timeline das redes sociais de mais gente. Olha a importância desse ato. Se você não fizer nada, o vídeo será encarado pelo algoritmo do YouTube como irrelevante e que não precisa ser compartilhado. E a palavra de Deus vai ter, nesse caso aqui, né, vai ter um alcance pequeno. E nós falamos a palavra de Deus, é por isso que eu peço a sua ajuda para que nós chegamos mais longe, tá bom? Vamos juntos? Noé. Nós estamos falando aí da malignidade do pecado. Que coisa terrível o pecado. É como uma pedra jogada em um rio e faz aquelas ondas que vão se expandindo até chegar às margens. Assim foi, aconteceu com o pecado de Adão e Eva, e isso se viu, as influências maléficas foram sentidas na natureza, depois nos seus filhos, depois os filhos foram passando de geração para geração, até chegar o momento em que o coração do homem estava, diz a Bíblia, continuamente mal, todos os desígnios do coração era continuamente, ou seja, todos os dias, cada segundo, cada instante, o plano do povo antediluviano sempre era voltado para o mal. Era um mar de corrupção, de maldade, de imoralidade, de assassinato, de tanta coisa ruim, mas veja o que aconteceu. Deus olhando para aquela imensidão de coisas ruins, procurando alguém, e Deus encontrou. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É claro que Noé também era um pecador, porque também ele era descendente de Adão e Eva depois do pecado. Ele estava sendo afetado pelo pecado porque vivia em um mundo de pecado, um mar de corrupção. Mas também ele era infectado, ou seja, o pecado dele estava dentro do seu coração. Porém, Noé era diferente dos demais homens e mulheres do seu tempo. Diz a Bíblia que ele andava com Deus. E o fato de andar com Deus fez toda a diferença. E isso produziu em Noé as características que vieram antes aí, né, que nós lemos. O homem era justo e íntegro. Justiça você já sabe. Justiça baseada na justiça de Deus, é claro, obviamente. Justiça é você tratar com imparcialidade, julgamento reto, não beneficia de maneira injusta, mas também não condena da mesma forma. Justiça, equilíbrio e integridade é aquela arte de ser inteiro, não ser fracionado. Ou seja, Noé tinha um coração voltado para Deus, porque a Bíblia diz que ele andava com Deus. Talvez aquele texto de Romanos 12, verso 2, seja bem apropriado para Noé. Ali diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Noé era um homem que não se conformava com tudo aquilo. E ele procurava colocar sua mente aonde? Nas coisas celestiais, no seu relacionamento com Deus diariamente. Por isso que a Bíblia fala que ele andava com Deus. Como consequência, Noé foi encontrado em Noé alguém que Deus poderia operar por meio dele e poderia usá-lo. Olha que coisa interessante. Agora, eu quero dizer para você que a Bíblia continua dizendo acerca de Noé. Na verdade, tem uma informação antes que faz toda a diferença. Toda a diferença. A informação que nós vemos no capítulo 6, versículo 8, no versículo 9, diz que Noé era homem íntegro, reto, justo e íntegro. Mas o que vem antes faz toda a diferença. Verso 8.
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E você sabe o que é graça? Você já sabe, graça é um favor imerecido. É algo que Deus faz por meio da sua misericórdia e bondade no meio dos seres humanos que eles não mereçam. Eles não fizeram nada para merecer. Noé também era assim. Noé era diferente dos seus contemporâneos no sentido de condição? Não, porque Noé também era um pecador. Noé também estava debaixo da maldição do pecado. Porém, a atitude de Noé fez toda a diferença porque ele quis andar com Deus. Mesmo ele sendo pecador, ele olhava para o céu, ele falava com Deus, se relacionava com Deus, falava de Deus, tentava fazer na sua própria vida a vontade de Deus. E isso fez toda a diferença, que fez com que ele achasse graça diante dos olhos de Deus. Eu e você também estamos vivendo um mundo de pecado. Olhe para o seu redor, não precisa ir lá no tempo de Noé para você ver maldade, assassinato, violência, desígnios do coração sempre e voltado para o mal. Tudo isso nós vemos. Assista a TV e você vai ver isso. Não precisa nem você ligar a TV. Talvez aí até na sua vizinhança você vê essa situação acontecendo bem debaixo do seu nariz. Mas o que fará a diferença no final das contas é a nossa atitude de andar com Deus. Essa atitude, amigo, que por fim irá nos salvar. Porque somos pecadores como os demais, não tem diferença. Somos pecadores como aqueles que não acreditam em Deus. Mas o que vai nos salvar é exatamente o nosso coração voltado para Deus. Ele diz assim, lá em Romanos 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, permita que a sua mente se concentre naquilo que a possa transformar para a vontade de Deus. Nós somos transformados pela contemplação. Bom, se eu vejo violência, só isso que eu vejo? Violento serei. Se eu vejo corrupção, só isso que eu vejo? Corrupto serei. É assim, a maldade vai se multiplicando. E a influência, em um pecador, ele se sente à vontade perto de outro pecador que faz a mesma coisa. Então, mas se eu me contemplar no caráter de Deus, que é puro, que é verdadeiro, que é justo, que é honesto, se eu me concentrar nessas coisas, a minha mente vai se transformando, a ponto de eu ser semelhante ao próprio Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, é fazer o que Noé fez aqui, andar com Deus. Quando é que você anda com Deus? Todos os dias. A partir de quando? Quando você abre a palavra de Deus, você começa a andar com Ele. Quando você passa tempo estudando a palavra de Deus, orando, quando você sai para o seu trabalho com uma atitude de oração, tendo Deus no coração, quando você fala de Deus para outras pessoas, quando você ajuda o seu próximo, quando você estende as suas mãos, tudo isso é andar com Deus. Tudo isso é contemplar as coisas de Deus. Quando você faz isso, você sai desse plano de maldade, esse mar de corrupção, e eleva-se acima dele para ficar mais perto da justiça, das coisas boas, para ficar mais perto do próprio Jesus. É isso que Deus espera que você faça, assim como Noé fez, para que você também ache graça diante dos olhos do Senhor Jesus, porque Ele te oferece essa graça todos os dias. Apodere-se dela, tá bom? Ore comigo. Pai querido, obrigado mais uma vez pela alegria de estarmos na Tua presença. Abençoe-nos nesse dia com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo e minha amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e aí entraremos na aliança com Noé de maneira mais específica. Que Deus te abençoe. Espero você amanhã.